Vou abrir. Já. Olá, estamos aqui, né, de volta com o nosso programa Saber Viver, né? Graças a Deus, né? Quero agradecer de coração, né, todos aqueles que estão nos apoiando, né, para que nós tenhamos este horário aqui. Pastor Carlos, né, que bênção, né, de poder estar aqui de volta com o programa Saber Viver, nesse horário, né, das 9 até as 9h30, né? Quero agradecer aqueles que também estão nos apoiando, nos patrocinando, para que a gente possa aqui estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, né? E hoje eu gostaria de dedicar um tempo para meditar num salmo das Escrituras, no salmo de número 16. Salmo de número 16. O texto diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nós vamos orar, né? Vamos pedir que Deus esteja nos dirigindo, nos abençoando neste momento. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por cada ouvinte. A nossa oração, ó Deus, é que essa mensagem chegue a cada coração, que o Senhor esteja falando, Senhor, de uma forma profunda, ó Deus, tocando cada coração, ó Pai. Nós pedimos a tua bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né, momentos de crise, onde tantas pessoas estão passando por instantes de profunda ansiedade, preocupação, às vezes até mesmo depressão, né, e é compreensível, né, diante de tudo o que nós estamos vendo, o perigo desta pandemia e também a dificuldade nos negócios, tantos projetos, tantos sonhos, né, que foram frustrados, tantos desafios, né, que estão aí adiante de nós. E às vezes realmente nós nos sentimos fragilizados, né, porque nós não sabemos o que vem aí pela frente. E às vezes nós perguntamos, né, será que nós vamos conseguir lidar com tudo isso? Às vezes há pessoas que estão bem, pessoas que estão caminhando, estão resolvendo suas coisas, mas há outros que estão enfrentando realmente imensos desafios. E uma mensagem que eu quero deixar, né, para cada ouvinte é que você possa buscar a presença de Deus. Porque depois de tudo é aí que nós vamos encontrar fortalecimento e graça, sabedoria, discernimento em como tomar as decisões, como fazer as nossas escolhas, como descansar na presença de Deus, mesmo no meio dos imensos desafios que nós enfrentamos em nosso dia a dia. E aqui o salmista Davi, né, compôs esse cântico, né, todos os salmos são cânticos, né, e Davi tocava com a sua harpa, com instrumentos, e aqui nós temos um cântico dele que mostra essa importância da comunhão com Deus, de buscar a presença de Deus, de estar sempre, constantemente pedindo que Deus esteja manifestando a sua presença em nossas vidas, não é? E eu gostaria então de somente destacar algumas coisas que nós vemos aqui. Em primeiro lugar, nós devemos contar com Deus para nos guardar. Aqui o salmista diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E aqui está a questão: às vezes nós estamos diante de tantas ameaças e tantos perigos ao nosso redor, mas nós precisamos lembrar, né, que é Deus quem nos guarda, é Ele que nos cerca com a sua mão, é Ele que nos protege, e o fato é que as nossas vidas estão nas mãos dEle, não é? Nós sabemos disso, e é por isso que é tão importante nós lembrarmos, né, que o nosso refúgio não está em primeiro lugar nas coisas humanas, nem nas pessoas. O nosso
refúgio está em Deus. Ele é o nosso refúgio secreto. Ele é o nosso lugar seguro. É nele que nós nos escondemos. É nele que nós experimentamos a verdadeira segurança. Como disse o apóstolo Paulo no Novo Testamento, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta segurança que supera até mesmo a possibilidade da perseguição, da dor, do sofrimento, até mesmo a morte. O apóstolo Paulo disse: eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Na verdade, ele tinha essa consciência de que a vida ela só é preciosa quando nós estamos dentro da vontade de Deus, estamos cumprindo a missão que Deus nos deu, estamos realizando os seus propósitos, mas sabendo que vai chegar o dia em que Deus vai nos chamar para a sua presença. E se nós temos a segurança de que Jesus é o nosso Salvador, que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, então nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é nele que nós devemos nos esconder, é nele que nós devemos confiar. E quando nós temos essa segurança, nós temos algo que este mundo não pode oferecer. Então essa é a primeira questão. Outra questão é que nós devemos lembrar que o maior bem que nós podemos ter em nossa vida não são as coisas materiais, não é o dinheiro, não é o conforto, ainda que todas essas coisas possam nos dar uma certa medida de alegria, de prazer, de contentamento, mas veja que o salmista diz aqui: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Sabe, às vezes a gente conhece pessoas que têm pouquíssimos recursos e vivem uma vida de extrema simplicidade, para não dizer pobreza, mas que são ricas de Deus, que conhecem a Deus, amam a Deus, têm paz no seu coração, estão lá dentro da sua casa, da sua família, buscando a presença de Deus, adorando a Deus. E às vezes pessoas que têm muito mais, às vezes estão angustiadas, estão temendo todas as coisas desta vida. Nós precisamos lembrar, como Jesus disse, que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui, ainda que Deus nos dê, que nós possamos reconhecer que isso é dádiva de Deus. Mas o próprio Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que o nosso coração esteja na presença de Deus, porque Ele é o nosso bem maior. Ele é aquele bem que nós podemos ter e que nada pode nos roubar disso, porque na verdade Deus prometeu que vai estar conosco todos os dias. Então é importante lembrar disso, né? Também é importante lembrar, né, que se nós quisermos realmente buscar a comunhão com Deus e conhecer a Deus, nós também precisamos buscar a comunhão com aqueles que amam a Deus. O salmista diz aqui: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Esses santos aqui, na verdade, são todas aquelas pessoas que, vivas ainda, elas amam a Deus, elas buscam a Deus, elas têm alegria na presença de Deus. Se existe algo que nos fortalece, é nós estarmos junto das pessoas que conhecem a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que são conhecidos muito mais por seu desejo de comunhão com Deus, de oração, de amor pela palavra, amor pelas pessoas. Quando nós estamos perto dessas pessoas, nós somos fortalecidos, nós somos encorajados, né? Então, por isso eu queria dizer assim, não se isole, não fique sozinho, que você possa desfrutar da companhia, lógico, né, como nós sabemos, com todos os cuidados que nós devemos ter, mas é muito bom desfrutar da companhia de pessoas que amam o Senhor, pessoas que estão lendo a sua palavra, que estão tendo uma vida de oração, que têm o desejo de servir ao Senhor, e quando nós temos esse tipo de companhia, nós mesmos somos fortalecidos. Então, por isso o salmista diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Agora, ao mesmo tempo também, nós devemos lembrar que nós não podemos colocar Deus acima de nada nessa vida. Veja o que o salmista diz aqui: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Talvez você não esteja criando um ídolo para si no sentido de uma estátua ou de um altar ou alguma coisa que você vai se curvar e vai chamar de Deus. Mas o fato é que quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, quando nós colocamos a razão da nossa vida em qualquer coisa que não a presença de Deus, nós vamos sofrer muito. Como diz aqui, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor
por outros deuses. Às vezes nós estamos buscando a Deus, nós estamos encontrando alegria na sua presença e de repente vem todo tipo de tentações e propostas desse mundo, e esse mundo está dizendo, olha, você vai conseguir realizar os seus sonhos, os seus projetos, e muitas vezes, se é Deus quem abençoa, amém, nós devemos agradecer por isso, mas se esses sonhos, esses projetos nos pedem para nós nos afastarmos de Deus, de jeito nenhum. E nesse mundo de tanta corrupção, de tanta maldade, quantas coisas, quantas ofertas existem aí. Não coloque nada acima de Deus. Todas as coisas dessa vida, elas podem ser úteis, elas podem ser legítimas à nossa família, o nosso trabalho, os nossos bens, o nosso lazer, mas nós não podemos colocar nada acima de Deus. Às vezes há pessoas que idolatram seus filhos ou cônjuges, ou o seu trabalho, ou o seu negócio, e quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de dar a honra e a glória a Deus. Ele é o único digno de honra, de glória e de louvor. Então, não troque o Senhor por outros deuses, que você faça do Senhor o centro da sua vida, que você dedique a sua família a Deus, que você dedique o seu trabalho a Deus, todas as suas atividades, todas as suas decisões, todas as suas escolhas, que elas sejam orientadas pelo Senhor. E você vai estar dentro da vontade de Deus, isso é o melhor. Então, não permita que nada nessa vida ocupe o lugar de Deus. Não permita que nada nessa vida fique acima de Deus, porque só em Deus nós vamos encontrar a verdadeira alegria. E veja o que ele diz aqui: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. É interessante esse conceito de herança, né? Porque aqui o salmista está dizendo, o Senhor é a porção da minha herança. Na época de Israel, né, quando os pais tinham grandes porções de terra e chegava o momento de repartir a herança, então, para que não houvesse nenhum conflito, nenhuma briga, então eram tiradas sortes, não é? Então, aquele pedaço mais pedregoso e aquele outro no vale, a planície regada pelo rio, e ficava aí essa expectativa, né, dos filhos, como é que a sorte seria lançada, quem é que ficaria com a melhor porção da herança. Essa era a ideia. E o salmista está dizendo aqui, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. E o cálice era uma forma de beber em celebração, em alegria, né, pela conquista da herança. Não é? E aqui ele está dizendo, é o Senhor. Quando ele diz, caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Às vezes, esses filhos, né, dos grandes proprietários, eles, quando um deles recebia a porção da sua herança no vale ou na planície, perto das águas, ele dizia, a minha porção é muito bonita, ela fica no rio, ela fica naqueles pastos verdejantes. Não é? E, na verdade, o que o salmista está dizendo é que a nossa herança é o Senhor. Que, na verdade, quando nós temos a presença de Deus conosco, nós temos aquilo que existe de melhor em nossas vidas, aquilo que nos traz verdadeira alegria, verdadeira satisfação. O Senhor é a nossa segurança. Inclusive a Bíblia diz, né, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando nós cremos no Evangelho, nós cremos em Jesus, Deus nos dá a garantia de que, não somente nesta vida, mas na vida vindoura, nós vamos desfrutar da presença de Deus. Jesus disse, eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vocês. Todos aqueles que creem nele de todo o coração têm essa segurança absoluta, não é, de que nós vamos estar na presença do Senhor para sempre. O Senhor é a nossa herança. Não é? Às vezes nós ficamos talvez até pensando, como eu gostaria de ser parente de alguém rico, né, que vai ter uma herança e tudo mais. Não sei, mas uma coisa eu sei. O Senhor é a porção da nossa herança. Não existe nada mais precioso, não existe nada mais valioso do que nós estarmos na presença de Deus para sempre. E isso é uma coisa que nenhum ladrão pode roubar, que nenhuma pessoa desonesta pode tirar de nós. É a própria presença de Deus. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Também, se você realmente deseja buscar a presença de Deus, busque o conselho do Senhor. Veja o que ele diz aqui, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Sabe, como a gente gostaria, né, de ouvir pessoas com sabedoria. Às vezes nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer escolhas e nem sempre ouvimos os melhores conselhos e nem sempre nós temos todo o conhecimento ou todos os recursos necessários para que algo realmente se concretize. Nós precisamos de sabedoria.
Mas veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não rejeita aquele que chega diante dele e diz: Deus, me aconselhe, me dê a direção. Deus mesmo disse: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus é o melhor conselheiro que existe. Nós podemos ter pessoas altamente preparadas, pessoas com uma formação acadêmica, uma experiência clínica, não devemos negligenciar isso daí. Muitas vezes Deus vai usar essas pessoas, mas nós precisamos lembrar que o melhor conselheiro que nós temos é o próprio Deus. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós estamos, até mesmo chega no momento de dormir, a gente encosta a cabeça no travesseiro, e a palavra que nós estávamos meditando, e as escrituras que nós estávamos estudando, aí o Espírito Santo traz à nossa mente. E Deus nos dá a verdadeira sabedoria. E Deus nos mostra aquilo que nós devemos fazer. Então confie no conselho do Senhor, peça a direção dele. Às vezes é tão difícil tomar decisões, mas o fato é que quando a nossa mente ela está cheia da palavra de Deus e quando o nosso espírito está buscando essa comunhão viva com Deus, nós podemos ter a certeza que o Senhor vai nos aconselhar. Na verdade, quando ele diz aqui, o meu coração me ensina, o coração cheio da palavra de Deus traz à nossa mente, à nossa consciência, as verdades de Deus, e nós somos ensinados. Não sei se já aconteceu, muitas vezes vai acontecer isso, né, que você está estudando a palavra de Deus e não fica claro o que você precisa fazer. Você vai dormir e em algum momento o Espírito Santo traz à sua mente e diz: agora eu sei o que Deus quer, eu sei o que eu devo fazer. E às vezes como nós precisamos, né, dessa sabedoria, como nós precisamos desse conselho. Eu queria dizer, não confie na sua própria sabedoria, não confie na sua própria experiência, por mais que elas sejam úteis, confie no Senhor, confie na sua palavra, e você vai descobrir, né, que aquele que conhece os corações, aquele que conhece a natureza humana, que conhece todos os livros de psicologia, de psicoterapia, Deus que conhece tudo, Ele é aquele que nos instrui. Ele é aquele que nos dá bons conselhos. Ele é aquele que restaura a nossa alma, que renova o nosso interior, que nos devolve a motivação e a coragem para seguir em frente. Então confie no conselho do Senhor. Nós também vemos aqui nesse salmo a importância de nós cultivarmos a consciência da presença de Deus. E, sabe, às vezes a gente pode até pensar: domingo é o dia de ouvir uma palavra de Deus. E o que eu quero dizer, não. É o dia inteiro, todos os dias. O propósito de Deus não é que a gente reserve alguns momentos para ter comunhão com Ele. O propósito de Deus é que a gente cultive a sua presença o tempo todo. Veja o que o salmista diz aqui: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, quando ele diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, o salmista está dizendo: eu o tempo todo estou consciente de que Deus está comigo, que eu estou diante dele, que ele está olhando para mim, ele cuida de mim, sabe, essa consciência da presença constante do Senhor. Interessante que o próprio Jesus também disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós podemos contar com essa presença. É uma pena que em nossa época existe tanta secularização. E secularização significa quando nós vamos fazer todas as coisas, resolver todas as coisas, sem nem mesmo pensar em Deus, sem nem mesmo depender da sua sabedoria, da sua presença, da sua graça. Cultive a presença de Deus. Sabe, que você, desde a manhã, você esteja na presença do Senhor e até a noite, quando você vai dormir, saiba que Deus está olhando para você. Deus está presente em todos os momentos. Mas é importante que a gente possa cultivar essa consciência, que a gente possa deliberadamente, intencionalmente dizer: Deus, eu estou na tua presença. Existe uma expressão em latim do século XVI que diz coram Deo. Coram Deo significa na presença de Deus. Então, se você realmente está cultivando isso, sabe, mesmo no meio da correria, mesmo no trânsito agitado, ou mesmo quando você tem que resolver um monte de negócios, ou você tem que fazer aquelas tarefas desagradáveis que você não gostaria de fazer, mas que você possa dizer: Senhor, eu estou na tua presença. Isso me faz lembrar, né, que
na época em que eu fazia o seminário teológico, né, onde eu me preparei para ser pastor. E lá nesse seminário era o internato e a gente tinha as habilidades, nós tínhamos as tarefas domésticas para fazer, não é? E às vezes alguns alunos tinham que lavar aqueles panelões, não é, de refeição, não é? E às vezes a comida queimava e ficava difícil, você tinha que, como se diz aqui, né, se diz, tinha que arear a panela, né? E o fato é que um desses alunos, né, com essa tarefa tão, assim, não é muito agradável, né? Mas ele ficava limpando o fundo da panela até que ela ficasse brilhante, né? E ele dizia: Senhor, que a minha vida seja assim, limpa e purificada pelo Senhor e brilhante, não é? Então ele estava fazendo daquele momento uma oportunidade de cultivar a presença de Deus. E quando a gente transforma as coisas mais corriqueiras no momento de comunhão com Deus, a partir daí nós podemos ter a presença do Senhor em todo momento. Sabe, às vezes você pode estar estressado e muito agitado com as coisas e você simplesmente diga: Senhor, eu estou na tua presença. Às vezes eu estou no meio de tantas coisas e tudo mais, e às vezes eu simplesmente digo: ó Jesus, ó Senhor Jesus. E quando a gente faz isso, a gente experimenta cada vez mais a presença do Senhor. Não estou dizendo, né, daquelas pessoas que dizem: ó Senhor Jesus, essa é outra coisa, mas é cultivar a presença do Senhor. E aqui ele também diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. E aqui está uma coisa importante. Eu creio que aqui nós temos uma profecia a respeito da ressurreição de Jesus. Depois você pode ir para Atos capítulo 2 e você vai ver que o apóstolo Pedro, ele diz que isso se cumpriu não na vida de Davi, porque o túmulo de Davi estava lá em Jerusalém, até na mesma época de Pedro. Mas isso se cumpriu na pessoa de Jesus quando diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo, e Ele está presente. E se nós invocamos a Sua presença, nós experimentamos a realidade de Sua promessa: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você deseja fortalecer a sua comunhão com Deus, cultive a esperança. Cultive a convicção, né, de que se nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. Não é uma coisa que nós dependemos das nossas obras, da nossa religiosidade, mas é a nossa confiança na promessa de Deus, de que Jesus de fato morreu e ressuscitou, e Ele está vivo. E quando nós temos esse tipo de convicção, nós também podemos ter a certeza de que nós vamos estar na presença do Senhor para sempre. E finalmente, lembre-se disso: o Senhor é a nossa alegria. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Hoje em dia as pessoas acham que a alegria está na bebida, no divertimento, nas festas e coisas assim. Eu quero dizer, não existe uma alegria mais pura, mais realizadora, mais satisfatória do que a presença do Senhor em nossas vidas. Quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando a nossa consciência é purificada, quando nós podemos erguer a nossa cabeça e agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, não existe maior alegria do que essa. E a alegria que começa aqui e ela vai continuar por toda a eternidade. Porque a própria palavra de Deus diz, né, que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus é a fonte da nossa verdadeira alegria. Não se engane, não tente encontrar alegria em tantas outras coisas. Encontre a sua verdadeira alegria na presença do Senhor. Porque na presença dele, há plenitude de alegria, há delícias perpetuamente. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa buscar a comunhão com o Senhor, se fortalecer na sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aí, estamos à disposição. Se você quiser entrar em contato, nós também estamos transmitindo na nossa conta do Instagram, né, PR Jorge Noda, também pode estar em contato conosco. Então, que Deus abençoe, né, a todos, né, e se Deus quiser, no próximo domingo estaremos juntos meditando na palavra de Deus. Aí só a vida, posso